E aí, curiosos de primeira, tudo bem com vocês? Eu sou Cesário Ferreira e este é o canal O Primeiro. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira pandemia da história. Você sabe como surgiu esse vírus causando a primeira pandemia da história? Será que veio de ratos? Ou melhor dizendo, de pulgas de ratos? Bom, e por que ela chama praga de Justiniano? Bom, se você não sabe, fica comigo até o final do vídeo, enquanto o editor solta a vinheta aqui. E não se esquece, se inscreva no canal e o mais importante, deixe o seu like no vídeo, porque assim o YouTube entende que você gostou do meu vídeo e ele recomenda para mais pessoas. Então, já deixa o seu like. Solta a vinheta, editor. Bom, antes que a gente entre nesse assunto da primeira pandemia da história, vocês sabem que eu sou bem direto no canal, eu primeiro preciso trazer para vocês a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia. São 4. Então, vamos lá. Surto é quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Já a epidemia é quando há o aumento do número de casos de uma determinada doença em diversas regiões. Pandemia, quando há o aumento do número de casos de uma determinada doença em vários países e continentes. Já a endemia é quando se manifesta somente em uma determinada região, sendo típica do local. Bom, agora que a gente já sabe a diferença entre surto, entre epidemia, entre pandemia e entre endemia, que até eu não sabia, agora que a gente já sabe a diferença, vamos descobrir agora como surgiu a primeira pandemia da história. Bem, no ano de 540 d.C., a Europa passava por uma grande transformação na sociedade. E este período era marcado pela transição da Antiguidade Tardia para a Idade Média, mais conhecido como período da Treva, que iniciou-se em 476 d.C., em decorrência do Império Romano do Ocidente, que durou até o século XV. Marcada pela fragmentação dos poderes e a regionalização, este período foi responsável ainda pelo crescimento do mundo rural e dos conflitos entre as nobrezas locais. A guerra varria o continente por causa da campanha do imperador bizantino Justiniano, que buscava restaurar o Império Romano do Ocidente. Neste cenário difícil, os europeus tiveram que enfrentar a primeira pandemia da história, chamada Praga de Justiniano. Foi a primeira epidemia de peste bubônica, que século mais tarde voltou a assolar a Europa no ano de 1346 e 1352. Transmitida por pulgas de ratos vindas dos navios, a praga surgiu no Egito, passou pelo Oriente Médio e chegou à capital de Bizantino de Constantinopla, no ano de 540, matando 5.000 pessoas por dia, eliminando assim a metade da população. Estima-se que entre 500.000 a 1 milhão de pessoas da cidade. A doença se espalhou também pela Síria, Europa e a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Meio século depois, havia morrido em decorrência da doença entre 25 a 100 milhões de pessoas. É difícil precisar dados estatísticos, mas é possível afirmar que 40% de toda a população da área mediterrânea foi dizimada por volta do ano 600, afirma Celso Taveira, doutor em História Bizantina, professor da Universidade Federal de Ouro Preto. E a peste bubônica ficou conhecida mais tarde como a peste negra. Ataca os nodos linfáticos localizados em axilas, virilhas e pescoço, que incham e formam
enormes bolhas de pus na pele. E as extremidades do corpo, elas são atacadas por necrose. Dava aparência dos que estavam contaminados pela doença, uma aparência aterradora. Era algo como mortos-vivos. Devido à sua mobilidade, a tropa de Justiniano podem ter ajudado a propagar a doença, mas foram também extremamente afetados por ela. O exército foi assolado pela praga, todos foram contaminados e até o próprio imperador Justiniano, ele chegou a contrair a doença, mas ele acabou sobrevivendo do vírus. O impacto na população europeia e, consequentemente, as guerras travadas por Justiniano se deu de várias formas. Constantinopla chegou a ser fechada e a entrada de navios foram fechadas, fazendo com que as pessoas começassem a passar fome e até morrer de fome. E em questões militares, com a falta de pessoal para a batalha, a situação foi de uma estagnação e de uma grande derrota. A praga afetou também os persas, contraíram a doença durante a guerra com os bizantinos, em 543. Com o enfraquecimento do exército, Justiniano viu-se incapaz de dar continuidade nos combates, nas batalhas, nas guerras, e foi forçado pelo vírus, pela doença e pela incapacidade atual do exército dele de estar todos contaminados. Então ele se viu forçado a formar um acordo de paz com o rei persa Cosroes no ano de 545. Assim ficou conhecida a praga de Justiniano, né? Porque o exército dele, mesmo infectado e com a sua mobilidade muito ruim, eles continuaram indo para a guerra. Isso ia infectando o outro exército. E o outro exército, né, acabava voltando para o reino com a doença. Assim, todos eram contaminados, né? E ficou conhecido como praga de Justiniano por causa disso. Bom, curiosos, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa seu like e se inscreve no canal. Se vocês têm algum vídeo querendo saber alguma primeira coisa do mundo, não esquece, deixa aqui nos comentários que eu vou ler com muito carinho e vou tentar trazer para vocês esse conteúdo aqui. Então é isso, galera. Fui!